aproveitando que estamos num mês de férias, hoje o Infância em Pauta vai dar uma dica para vocês, uma não, na verdade várias dicas para vocês de como conduzir aí essas férias de inverno. Muita gente fica muito preocupado porque as férias do inverno acontecem no frio, são férias um pouco mais curtas, às vezes acabam não programando uma viagem muito grande, mas acaba com isso deixando a criança muito exposta a telas, enfim. O nosso objetivo hoje é tentar mostrar para vocês que tem situações, programas seguros, né, em que você não precisa deixar a criança restrita no ambiente ali de casa, exposta a telas constantemente e que você pode estar fazendo e que seu filho com certeza não vai pegar uma virose, se é essa a sua preocupação. Hoje a nossa pauta vai ser para ajudar vocês. Estamos de férias, né? As crianças vão entrar de férias, mas muitos adultos não entram de férias, continuam nessa rotina do trabalho. Então, a gente veio aqui hoje para trazer informações da saúde de vocês, tanto física, né, para as crianças e psicológica também. Como conduzir aí nesse período, que é um período de relaxamento para as crianças, deveria ser, mas muitas vezes é um período onde a criança pode regredir, né, muito no seu comportamento, né, até no sentido de doenças respiratórias também, né? Então, hoje a gente vai tentar ajudar vocês aí nesse período, né? Vamos lá? Eu acho que a gente tem que quebrar o mito de que o frio, a exposição ao gelado, enfim, são essas coisas que vão levar a criança a andar descalço, a ficarem doentes, a pegarem um resfriado. Gente, a única coisa que existe sim uma condição clínica que leva a sintomas respiratórios quando há exposição ao gelado, isso é a rinite vasomotora. Então, você poderia até ter uns espirros, um nariz escorrendo com essas questões aí de exposição ao frio. Mas vírus, ele depende, eu acho que a pandemia nos ensinou muito isso, né? Ele depende de aglomeração, ele depende, né, de transmissão, de contato, de transmissão de gotículas. Então, a gente tem como, sim, nesse programa aí de uma programação de férias, a gente sair com os filhos em ambientes abertos, ou então ir ao shopping, mas não ir naquele horário de pico que os shoppings estão lotados, né? Enfim, então dá pra gente fazer algumas atividades, criar, depois eu acho que você vai falar isso até melhor do que eu, né, Renata? Programações ali mais lúdicas, com brincadeiras, com jogos, assim, tentar fazer um momento de lazer ali, porque é isso, realmente as crianças estão de férias, mas muitas vezes nós pais não estamos, e com isso elas acabam ficando ali muito expostas à tela. Então, isso sim é muito mais deletério para a criança do que ela comer um sorvete, ou tomar um sorvete, ou andar descalço, ou, enfim... A gente escuta muito isso até, sim, eu acho que é uma coisa que veio muito... muito antigo, né? Essa ideia de que se você andar descalço, se você tiver de alguma forma ali no frio ou pegar chuva que seja, aquela criança vai ficar doente, vai desenvolver e não necessariamente vai ficar doente, né? Então, pelo que você explicou, é como tem uma condição, né? Então, existe um tipo de rinite que não é uma rinite alérgica, que é uma rinite vasomotora, ela é até mais frequente, até em pacientes idosos. Já viu aquele idoso que às vezes está tomando uma sopa que o nariz começa a escorrer? Então, a temperatura, seja ela para o quente ou seja para o frio, faz ter uma alteração ali na vascularização da mucosa nasal e o paciente ter sintomas. Então, o andar descalço, o tomar sorvete, o vento frio no indivíduo que tem essa condição clínica pode sim desenvolver sintomas, mas ele não vai ter febre, ele não vai ter aqueles sintomas que um resfriado ou uma gripe vão ter, né? Daquela dor do corpo, a indisposição. É um quadro local, é um quadro apenas nasal, né? Sim. Mas o que a gente tem que quebrar aí que não é o gelado que causa o influenza, que causa o Covid, que causa o RSV, né? Que todo mundo fica muito preocupado nessa época do ano da sazonalidade, mas sim os ambientes em que há muita aglomeração. Então, eu falo muito isso, às vezes a mãe tem também além do filho que está ali de férias, tem um bebê pequeno, né? Às vezes um bebê que acabou de nascer. Gente, não é momento para poder ir a uma missa muito cheia, ir a um shopping muito cheio. Então, assim, os ambientes abertos, né? Ali a exposição ao sol, tudo isso é muito mais seguro. E, de alguma forma, né, aquele contato com a natureza, né, a vitamina N, entre aspas, é muito bom para o desenvolvimento da criança, né? Sim. E, assim, muitos pais, nesse período também, eles tentam se organizar para viajar, né, para fazer viagens e tudo mais.
E assim, eu sou uma delas e já quero dicas de, por exemplo, às vezes é sempre bom levar uma maletinha, né, com alguns instrumentos que você vai usar, né, seja medicamento, antialérgico, pomadas, enfim. Eu queria que você desse algumas dicas dessa maletinha de viagem, o que não pode faltar. Sim, então, geralmente as viagens que a gente faz aqui, principalmente viagens nacionais, que você vai fazer também uma viagem para uma área de campo, você tem que lembrar sempre que você tem que levar repelentes, tem que levar uma pomadinha, né? Seja uma pomadinha à base de corticoide, ou seja uma pomadinha ali com uma calêndula, com algum tipo de efeito calmante ali, para você poder aplicar num caso de picada de mosquito. É sempre bom levar um antialérgico, independente se essa criança seja realmente atópica, seja alérgica ou não, mas a gente sabe que, assim, um antistamínico, né, um antialérgico não clássico, como o Alegra, né, que é a fexofenadina, ou a desloratadina, ou a levocetirizina, qualquer um desses são muito bons e também, assim, podem minimizar, por exemplo, sei lá, chegou, o ambiente estava muito cheio de ácaro, você não conhece o local, tinha carpete e tinha uma cortina que não era limpa nunca, enfim, a criança começa a espirrar, começa a ter um sintoma, então um antialérgico é sempre bem-vindo, ou comeu alguma coisa, porque a gente tá, às vezes é aquela criança que é regradinha, né, que não come nada com corante, nada com conservante, aí vai para um hotel e aí a comida é totalmente diferente, com exposição ali, às vezes aditivos alimentares, conservantes, corantes, então assim, o antialérgico nunca é demais, corticoide eu levaria também, porque assim, a gente nunca sabe se vai ter uma reação alérgica, se vai ser picado, por exemplo, por uma abelha, uma vespa, alguma coisa assim. Claro, para aqueles indivíduos que não são alérgicos a isso, que a gente só está falando do efeito local ali que ela causa. Porque os alérgicos mesmo, que fazem anafilaxia a venenos de himenópteras, tem que levar adrenalina autoinjetora, né? Que é a EpiPen, por exemplo. Mas estamos falando de uma forma geral, um indivíduo que não é alérgico à picada de animais, né? Acho que sempre aquele kit de curativos em que a gente tem que levar ali algum antisséptico, uma gaze, um micropore, alguma coisa assim, porque criança, né, astucia a moda, sobe em árvore, acontece, se rala. Então, assim, sempre ter isso aí. Antitérmico, porque, assim, lei de Murphy completa, né? Assim, a gente viaja, tá com tudo planejado e aí a criança faz uma febre. Então, sempre um antitérmico. Probiótico, acho que sempre também por conta disso, eu acho que vai comendo comidas diferentes, às vezes a criança que só come em casa, não está ali exposta, né, àquela comida um pouco mais condimentada, então não é infrequente você poder abrir uma gastroenterite, então levar ali um probiótico, eu acho que é sempre válido. E claro, aquela criança que já tem uma asma, por exemplo, né, que já faz uso, às vezes não usa até uma asma que não necessita de medicação ali contínua, mas que quando se expõe a um ambiente diferente, ou uma mudança climática, tem uma crise, é sempre bom uma bombinha de aerolim, levar às vezes até um nebulizador, né? Enfim, eu acho que essas são... E soro nasal sempre, porque essa época do ano de julho, geralmente o clima é mais para seco. Então, assim, geralmente a mucosa nasal fica mais ressecada, a criança fica mais suscetível, às vezes, a fazer um sangramento até nasal pelo ressecamento, né? Fazer o que a gente chama de epistaxe. Então, eu acho que são as dicas. Então, antialérgico, antitérmico, kit de curativo, um corticoide e nebulizador, uma bombinha para esses, mais para os pacientes que são alérgicos mesmo, eu acho que é importantíssimo, né? Sim. E uma outra questão, né? Sobre a imunidade. Eu acho que no inverno, né, a gente precisa ter um cuidado maior, porque os vírus acabam... Isso fica... propagam mais, né? Você tem essa tendência maior ali. Então, eu queria saber se existe algum remédio ou algum tipo de qualidade de vida, uma instrução ali, para que nesse período, especialmente nas férias, onde é um período, né, para os pais também relaxarem, as crianças, né, também conseguirem curtir, né? O que os pais podem fazer para ajudar nessa imunidade? Na verdade, a gente tem que lembrar que a nossa imunidade é como se fosse uns soldadinhos, né, defendendo uma fortaleza, que é o nosso corpo. E eles, inicialmente, eles são mais imaturos, né? Então, a criancinha pequena, até 2 anos, ela realmente ainda não foi exposta, o sistema imunológico dela ainda não foi estimulado. Então, quase toda vez que ela entra em contato com aquele vírus, ela vai desenvolver um sintoma. Então, ela vai ter aí uma média de 8 a 10 infecções virais por ano. E a gente sabe que vai se concentrar mais, principalmente esse período aí que vai de março até setembro, é uma época de mais intensidade. Então, às vezes, não raro, a criança tem 2 episódios de resfriado até naquele mês, né?
Assim, a imunidade, o que a gente tem de melhor a oferecer para ela é uma alimentação diversificada, lembrando que a alimentação colorida é uma alimentação nutritiva, é a exposição solar, é uma ingestão de líquido adequada, enfim, então, a prática de esportes, o dormir com qualidade. Então, assim, aquela criança que dorme cedo, ela dorme pelo menos ali aquelas 8 a 10 horas por dia ali, né, por noite, não fica muito exposta a telas, né, que acaba ali atrapalhando o sono e, consequentemente, também acaba atrapalhando a imunidade. Então, a gente trabalhar com essa promoção é muito mais eficaz do que a gente pensar que uma vitamina milagrosa vai resolver a imunidade. Sim. Então, assim, a gente até tem, para aquelas crianças que a gente já fez de tudo e que você sabe que realmente já seguem isso tudo, existe hidrolisados bacterianos que a gente tem como fazer em formato de imunoterapia sublingual, por exemplo, em que a gente tenta estimular o sistema imunológico. Então, aquela criança que tem esses quadros muito recorrentes, que está levando a um prejuízo escolar, assim, a criança não consegue quase ir para a escola porque está sempre doente e fazendo muitas sinusites, otites, a gente tem sim como atuar do ponto de vista imunológico ali. E outra questão que a gente tem que lembrar, né, que eu sempre falo muito, é que existem sinais de alerta para esses pais pensarem que isso aí não é só questão do desenvolvimento imunológico normal. Então, assim, aquela criança que acaba tendo que internar, que vai para uma unidade de terapia intensiva, que quando faz uma pneumonia mais grave, às vezes faz até um derrame pleural, que já foi para ventilação mecânica, ou aquela criança que faz também muitas diarreias recorrentes, ou sabidamente tem um familiar que teve uma criança pequena que morreu por um quadro infeccioso até, ou que tenha pais consanguíneos, ou essa criança tem algum aspecto mais sindrômico até, tem algumas síndromes genéticas que estão associadas mais a alterações imunológicas. Essas crianças, sim, precisam passar por uma avaliação imunológica, porque às vezes elas têm, de fato, um erro inato da imunidade. E aí a gente precisa direcionar, por exemplo, é uma criança que tem uma deficiência humoral, tem uma deficiência de anticorpos, né? Uma hipogama-globulinemia. A gente tem como fazer a reposição de imunoglobulina para essas crianças. Mas, enfim, isso é o raro do raro. As imunodeficiências, né, os erros inatos da imunidade, são condições raras, mas que devem ser pensadas nesse contexto, né? Mas, de uma forma geral, o que eu poderia dizer é que se a criança ingere bem, faz uma alimentação equilibrada, né? Se expõe ao sol, tem hábitos de vida saudáveis, brinca, dorme bem, toma as vacinas, isso é importantíssimo, né? Assim, a gente tem uma gama de vacinas aí que protege, principalmente os bebês aí, contra o vírus sincicial respiratório. Então, agora nas férias atualizar as vacinas. Com certeza, isso também, é que tem todo ano, né? importantíssimo. Então, exatamente. O que é fundamental para essa época do ano? Lembrar do influenza, sempre, né? Para as crianças menores de 2 anos, a gente tem a opção da Beyfortus, que é o vírus sincicial, a vacina, o anticorpo monoclonal contra ali o vírus sincicial respiratório. E a pneumo 20, né? A vacina pneumocócica, porque são os quadros mais frequentes dessa época do ano. Mas é lógico, gente, olha só, as vacinas, né, elas devem estar atualizadas, porque a gente nunca sabe quando vai ter uma meningite meningocócica, inclusive. A gente tem vacinas para meningo B, para meningo ACWY, enfim. A gente tem muitas doenças. Tudo ali foi pensado, né, porque, de alguma forma, eram condições clínicas que levavam à morbidade e mortalidade da população pediátrica. Então, até um rotavírus, que a gente pensa que não é nada demais, poxa, como já levou a quadros de desidratação e óbito. Então, assim, tudo ali foi pensado com uma finalidade. Então, manter a caderneta atualizada é fundamental, né? Entendi. Então, dicas, assim, em relação à alimentação, porque nas férias também os pais querem dormir até mais tarde, deixa ficar ali vendo a televisão até mais tarde. Tudo isso também, né, prejudica o sono, o humor daquela criança, tudo isso vai alterando a imunidade. E a gente sabe, né, nós temos filhos que também não é fácil. A gente ter que lidar com as férias em casa, né? E a gente também tendo que ter as nossas demandas, né? Sim. E a gente percebe muito, né? Tanto em casa, né? Quanto no consultório, a necessidade daquela criança de ter a atenção dos pais, né? Enfim, de todo esse contexto. E aí, assim, eu sei que a gente sempre conversa sobre isso, sobre o uso de telas, né? Que a recomendação é só a partir de 2 anos, né? A gente entende ali nesse geral. Mas
a partir de 2 anos, a criança precisa também ter um limite nesse sentido. Com certeza. Né? Até porque, assim, aquela luz azul que é a tela emite, a gente tem que lembrar que aquilo ali atrapalha que a melatonina atue, né? Então, assim, a gente vai ter uma criança que vai ter dificuldade de começar o sono. E a gente sabe que, por exemplo, a criança crescer, Sim, a criança precisa, o GH para ser liberado, ele é liberado durante o período de sono. Então, se essa criança está com uma qualidade de sono muito ruim, que as telas acabam favorecendo, essa criança pode ter, sim, alteração no seu crescimento. Automaticamente, a gente também sabe que está tudo interligado. A criança que não dorme bem, ela também acaba tendo a sua imunidade mais deficiente, ficando mais suscetível também aos processos infecciosos. Então, o dormir, ele é fundamental, acho que para qualquer, não só para criança, né? Eu acho que o recado aí, o dormir é para tudo, né? Até o indivíduo que quer ganhar mais massa muscular, se ele não dorme direito também, ele também não ganha. Enfim, o idoso, ele precisa também dormir, porque, enfim, então, o dormir é uma questão fisiológica que é importantíssima, né? Sim. Então, eu acho que fiscalizar essa questão, e a gente acaba ficando mais desregrado nas férias, aí, às vezes, a criança vai dormir meia-noite, e aí acorda, pula a refeição também, e aí vai comer na rua, não come com aquela qualidade nutricional também legal, né? Então, se preparem, pais, para nessas férias, primeiro, como a Carol falou, cuidar da imunidade, cuidar, né, da alimentação, do sono, e também já comprar atividades, jogos que não sejam relacionados ali ao uso de tela, ao computador, à televisão, comprar esses jogos lúdicos, a gente tem vários, tem Uno, que são, né, universais, né, Uno, tem o Double também, que é um joguinho que super trabalha a atenção, trazer esses joguinhos para eles brincarem no condomínio, bola, gente, brincar de bola. Peteca. Olha só, outro dia as meninas... pipa, nossa, tem tanta coisa. Tudo bem que no inverno, assim, lógico que muitas vezes vai estar chovendo, você não vai conseguir ir na rua ali com o seu filho, com a criança. Mas aí você tem um joguinho dentro de casa, você vai conseguir sentar, jogar. Eu costumo também trabalhar muito as questões, assim, de aprendizagem de uma forma lúdica nesse período de férias, né? Então, comprem uns cadernos legais de desenho para trabalhar a psicomotricidade também, alguma coisa do tema de interesse ali daquela criança, né? Ficar de olho nisso, porque não adianta nada. A criança vai estar em casa, aí começou a chover, tá um período friozinho, você tá querendo ficar na cama até mais tarde também, e a criança vai ficar ali na tela o dia inteiro. Então, assim, a gente precisa prestar atenção nisso, preparar o ambiente, estar disposto e disponível para brincar com a criança. Pensa, nas férias, eu vou tirar pelo menos um tempinho para brincar com meu filho. Porque o que ele associa a férias, a criança? A diversão, né? Exatamente. Ou alguma viagem, ou a fazer alguma coisa diferente que não a escola. Exatamente. Então, se eles... lógico que a gente não vai conseguir suprir todas as expectativas, mas sim, de tentar fazer uma rotina diferente. Assim, uma coisa que eu faço muito lá em casa com as crianças, né? Eu até comprei um uniformezinho de chefe de cozinha para elas e para mim, né? Aí a gente vai para a cozinha, faz receita. E aí elas comem também aquela receita, aí você faz... Tá, tem dias que eu brinco que eu faço uma receita mais saudável, mais fitness, e tem dias que eu faço uma receita mais fatness, assim, né? Mais gordinha, né? Mais normal, né? Sim. Porque a criança tem que ser criança, né? Então, assim, também, de vez em quando, tem que comer um docinho, não tem problema nenhum. Tudo é aquela questão que a gente já teve até num podcast, mas nas né? Férias, vai ficar fitness, nas férias o tempo todo. De inverno ainda, pois né? Não tem então, como. assim, às vezes fazer uma festinha junina que é em mais casa, saudável, né? Aquela pipoquinha sem tanto sal, que já também é uma coisa mais saudável. Só lembrar que aquelas crianças menores, né? Menores de 4 anos, ela tem risco de broncoaspirais, né? Então, para maiores de 4 anos. Para criancinhas maiores, a gente pode liberar a pipoca, uma sessão, cinema, que é legal. Porque, assim, eu sempre digo uma coisa, assim, para os meus pacientes. Eu falo, gente, eu sei que vai usar tela. Eu sei que a rotina, eu sei que, né? Lógico que tem gente que é zero tela. A minha filha não assiste tela. Liz não tem nem 2 anos. Eu sou bem criteriosa e chata com isso. Sempre falo, doutora Carol falou que não pode, né? Bota ali pra você. Mas eu sou bem criteriosa, assim, com isso. E com o Mateu, lógico, que eu libero. Mas primeiro ele faz as atividades que ele precisa fazer. Ele fica, mamãe, posso ver televisão? Nem é todo dia, mas quando eu falo, olha, vamos ver. Mas primeiro você tem que dar uma voltinha, você já escovou o seu dente. Então, assim, às vezes a criança já acorda e já tá direto na televisão. Já acorda na televisão e vai dormir na televisão. Imagina nas férias onde não tem nem esse período para essa questão, né, da interação, do desenvolvimento, da aprendizagem. Então, assim, cuidado, né, ter um certo cuidado aí nesse sentido, sabe? E aí, quando for, eu sempre falo isso para os pais, vamos pensar no seguinte, quando for permitir a tela, vamos sempre priorizar pela televisão.
Porque a televisão, a tela é maior, você tem uma distância maior. Então, quando você opta pela televisão, você também pode optar por filmes. Por quê? Filme tem início, meio e fim. A criança precisa de atenção para estar ali sentada assistindo. Então, você está trabalhando aspectos da atenção, de você conseguir ali se regular, né? Essa observação, um conhecimento ali. Todo filme tem uma moral da história, né? Onde você vai estar ali conduzindo. Então, eu acho que preferir. Aí, entre o celular e o tablet, que é um pouquinho maior também, né? E assim, evitem esses joguinhos que hiperestimulam o cérebro, especialmente à noite. Porque aí vai atrapalhar o sono, e é justamente onde entra a imunidade, onde entra a questão do humor também. Aquela criança vai acordar mais disposta. Então, assim, eu vejo que muitos pais, depois das férias, chegam desesperados no consultório, porque a criança, ela tá mais agitada, tá com a atenção prejudicada. E quando eu vou ver, a gente é chato, é repetitivo com isso de tela. Não gosto de ser a chata nesse sentido. Eu super entendo as famílias, mas vamos tentar minimizar os danos, né? Eu acho que a gente tem que pensar assim. Vão ser 15 dias de férias. Eu vou pensar nesses 15 dias. É um pai que tem, né? Vamos pensar em 5 passeios, pelo menos, fora de casa. Vai na casa de uma avó, vai na casa de uma amiga. E tem passeios, assim, eu vou dar um exemplo por mim, né? Lá no condomínio, a gente tem como passear com a cachorrinha, por exemplo. A gente desce com ela, com a Peppa, para poder passear. A gente tem como fazer um passeiozinho de balsa. A gente tem programações que são ou dar uma volta na praia, enfim, quem tem essa possibilidade. Exatamente. Ou então, às vezes, está no campo, tem ali contato com os animais. Isso é tão legal para as crianças, né? Então, quem puder ter essa oportunidade, eu sou felizarda nisso, porque assim, meus pais moram num sítio. Então, a gente vai sempre para lá e a gente consegue ali fazer uma fogueira, comemorar uma festa julina, né? Agora, nessa época do ano, né? E, enfim, as crianças com contato com cavalo, com cachorro, boi, galinha, com todos os bichos lá. Então, isso é bem importante. E também eu acho que o animal, aí só buscando um último gancho aí, porque a gente falou que o episódio seria rapidinho, né? Então, é que o animal, eu acho que estimula a criança a ter empatia. Total. Desde sempre, né? Assim, porque se ela consegue ali, né? Eu vejo as minhas filhas, assim, elas têm um carinho pela Peppa, e a Peppa por elas, assim, fica um negócio mãe, deixa aqui, deixa ela dormir comigo. Não, filha, ela não gosta de dormir com você, ela sai da sua cama e vai... Tanto é que indicado até para quem tem autismo, né? Sim, para então, você realmente criar essa empatia. Né? De querer alimentar o animal, né? Assim, enfim, dar água. Então, o prazer delas é tratar de alguma forma, botar uma xuxinha na Peppa. Então, a Peppa, coitada, é uma boneca na mão das crianças lá. Mas assim, importante, então, um animalzinho é sempre legal, né? Ir para hotel fazenda, se tiver oportunidade, no sítio, na casa de alguém. Mas, assim, pensar o seguinte, né? Eu acho que a gente precisa pensar nisso. Férias é um momento para a criança e para os adultos também. A gente já está no meio do ano, acho que representa isso. Calma, vou criar forças para acabar o ano, para terminar o ano. Então, vamos focar nisso. Não é para você entreter a criança com tela o tempo todo, não cuidar da imunidade, e daqui a pouco vai passar essas férias, a criança vai começar com o episódio doente o tempo todo, porque aí vai voltar a entrar em contato ali diariamente com as crianças e com os vírus na escola. Ela vai estar esgotada mentalmente, hiperestimulada mentalmente, sem conseguir seguir as regras da escola, né? Essa conduta toda. Então, pensar nisso. As férias do meio do ano é um período para a gente cuidar da nossa saúde física. Se tiver que marcar uma médica, é um período mais tranquilo, o filho não está na escola, vai lá, marca consulta com a médica, vai averiguar a saúde, vai levar para tomar uma vacina, né? Aproveita esse período para fazer essas coisas, para cuidar de você e dos seus filhos. E tentar levar da forma mais leve possível, né? Como tudo na infância e na maternidade, né? Assim, eu acho que a gente conduzir tudo com leveza é o mais importante. Às vezes, não querer que a criança também saia um pouquinho daquela rotina, né? Coma naquele determinado horário. Tiro pelas minhas filhas, já é tudo tão corrido, né? Assim, 11h40 o ônibus passa para levar para a escola, então tem aquele horário para comer. Então, assim, também nas férias a gente tentar fazer um momento de também que essas regras não sejam tão rígidas, né? Então, são as dicas que a gente pode dar, né? A gente espera que todos tenham aí umas férias maravilhosas, que descansem para a gente poder dar continuidade depois do meio do ano aí, para mais episódios do Exatamente. E comentem aqui, aproveitem esse episódio curtinho, né? Para que escutem até o final, para também comentarem de assuntos que vocês querem ouvir, né? O que vocês querem ver aqui, pra gente poder trazer esses assuntos pra vocês. É isso.